Pai bendito, até agora nós louvamos o Teu nome, Senhor, por meio de louvores, por meio de palavras, Senhor, mas agora nós vamos ouvir a mensagem que vem do Teu coração e que o Senhor nos proporcionou para essa noite. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo lave a nossa mente. Pai, que todas as setas malignas sejam anuladas pelo poder do Senhor Jesus e que a nossa mente, Senhor, seja uma receptora, esteja limpa para entender o que o Senhor vai falar nessa noite para que nós, Senhor, possamos entender e praticar essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém. Aqueles que já estão sentados, por favor, permaneçam de pé, abra sua Bíblia na leitura que foi feita no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1, a partir do primeiro versículo. A página do Jubileu é a 495 da nossa Bíblia. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Versículo 5, e ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Miló na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espantei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Verso 8, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Podeis assentar, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nesta noite? Bem forte. É para o Senhor, é para nós adorarmos, é para nós glorificarmos, dizermos a Ele o quanto Ele é bom e o quanto Ele tem feito sobre as nossas vidas. O pastor Jacó agora há pouco falou, em poucas palavras, orando, dizendo que nós estamos iniciando uma nova fase, um novo mês, e chegando ao fim de mais um ano que Deus tem dado a nós. E o capítulo de 2 Crônicas, de número 32, trata-se da história do rei Ezequias, mas para nós contextualizarmos a história do rei Ezequias, nós temos que voltar um pouco na história e ver o que foi feito, por que ele fortificou a cidade, por que os assírios estavam tentando contra o povo de Jerusalém, contra o povo de Judá. Então basta nós vermos que o rei Ezequias é filho do rei Acais. Lá no capítulo de número 28 do mesmo livro, nós vamos entender. Então, o rei Acais, ele fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Fez acordo com os assírios, ele levantou altares, prestou cultos a outros deuses, ele sacrificou crianças, ele fez tudo aquilo que não agradara a Deus. Logo, o Senhor se irou contra o rei Acais. Feito isso, a partir do capítulo de número 21, nós vamos ver também que Ezequias, ele começa a fazer a reparação de todos os erros que seu pai fez. Ele foi um rei segundo o coração de Deus, ele fez segundo a vontade do Senhor, ele foi um rei justo, um rei que
honrou ali o Senhor. Portanto, quando ele inicia o capítulo de número 32, dizendo no versículo 1, depois dessas coisas e dessa fidelidade, ora, ele restaurou o culto do Senhor, ele restaurou o muro que separava a cidade, ele fez um outro muro para se proteger contra os seus inimigos, ele restaurou o povo, ele trouxe o povo de volta para fazer sacrifícios ao Senhor. Então tudo que o pai dele havia feito contra ali as ordenanças, os princípios, as leis do Senhor, o rei Ezequias, ele fez o contrário. Ele fez tudo o que era certo diante do Senhor. Então, depois dele ter feito todas essas benevolências, depois de ele ter reestruturado toda ali a casa do Senhor, os muros, construído outros muros, o altar, ao sacrifício, o culto verdadeiro ao Senhor, quem aparece? Rei Senaqueribe. Por isso que o autor começa dizendo, depois dessas coisas, depois que ele restaurou tudo, fez tudo isso que outrora eu falei a vocês, Senaqueribe se apresenta, o rei da Síria se apresenta e entra para conquistar Judá. E acampou-se, no versículo 1, ele fala que acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, versículo 3, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapasse as fontes de águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Queridos, parece meio contraditório. O rei Ezequias, ele fez o contrário do seu pai, ele fez tudo o que agradara ao Senhor, ele restabeleceu o culto, ele trouxe o povo de volta, eles passaram a celebrar a Páscoa como era devido, ele restaurou as cidades, ele tirou os altares, tirou tudo aquilo que o pai dele havia feito, até mesmo ele se juntou com os assírios, seu pai Acais, tudo isso ele rompeu. Ora, é bem contraditório. Por quê? Porque Ezequias vem e faz o oposto do seu pai, e faz tudo que é certo, tudo que agrada a Deus, restabeleceu tudo isso, e de repente vem um capitão de guerra, vem um general de guerra, vem alguém que se opõe ao seu governo para afrontar, para destruir, para levar os bens, as riquezas do povo de Jerusalém. É meio contraditório, às vezes nós podemos até pensar, mas eu faço tudo certo, eu obedeço a Deus, eu cultuo a Deus, eu vou a casa, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo. Mas isso, irmãos, não impede de nós sermos provados, isso não impede de nós sermos tentados. A nossa fidelidade com Deus, ela é boa, é agradável, e Deus reconhece, porém, não impede de nós sermos trabalhados pelo Senhor, porque o Senhor quer nos santificar, o Senhor quer trabalhar em nossas vidas, o Senhor quer nos preparar para irmos morar com Ele, louvado seja o nome do Senhor. E de repente ele se vê que Senaqueribe, ele vem em direção a ele, com um olhar de guerra. Como é que pode? Meu Deus, eu faço tudo aquilo que o Senhor tem mandado, tem ordenado, e de repente essas pessoas se levantam contra mim. De repente vem a luta, vem a dor, vem a enfermidade. Ei, o Senhor, Ele tem nos fortalecido. Por mais que Ele tenha passado conosco pela guerra, é preciso que o Senhor venha completar aquilo que Ele começou nas nossas vidas. Ele precisa tirar as pequenas coisas de nós, para que nós alcancemos um coração sábio, para que nós possamos estar prontos para entrar na nova Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo assim, o rei, fazendo tudo o que agradar a Deus, ele não ficou parado. Ele se preparou para a guerra, ele fez estratégias, ele se reuniu com a juventude, com os anciãos, eles prepararam um ataque, uma defesa para que os seus inimigos não entrassem e não viessem causar danos para aquela cidade. E qual foi a estratégia? Nós lemos aqui, ele disse assim: teve conselhos com seus príncipes e com seus varões, para que tapasse as fontes de águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Olha só, irmãos, nós não estamos sós.
o rei Ezequias não estava só. Assim, quando ele levantou-se e clamou e se reuniu com os príncipes, se reuniu com os varões e chamou-os para a guerra, ninguém ficou parado, todos arregaçaram as mangas e o ajudaram a tapar as fontes. Mas por que tapar as fontes de águas? Porque naquela época, água era algo poderoso. Como é que você poderia suportar uma guerra no deserto, no meio da cidade, sem ter água para beber e sem ter comida para alimentar os soldados? Foi uma estratégia de guerra que o rei passou a usar contra o seu adversário. Senaqueribe não vinha em direção a ajudar, não vinha em direção a Jerusalém, não vinha em direção ao povo de Israel com um olhar de festa, com um olhar de paz. Ele vinha com um olhar de guerra. Ei, queridos, nós estamos em uma guerra, e uma guerra espiritual, aonde o nosso inimigo não é o nosso irmão, não é o sangue, não é carne, mas o nosso inimigo é os principados, as potestades, são as hortes malignas que operam nas regiões celestiais. Mas nós temos que entender que nós teremos adversidades, mas nós devemos ter bom ânimo, porque muitos se levantarão, não terão a mesma compreensão que Deus tem dado a nós acerca do Evangelho, acerca da salvação. Muitos vão nos afrontar, mas nós temos que entender que o Senhor, Ele nos dá livramento. Por isso, eu escolhi o tema da nossa pregação como o livramento de Deus. Deus deu livramento a esse povo, nós vamos ver, e Deus tem dado livramento a todos nós também. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto de nós muitas das vezes estamos em guerra, apuros, sendo provados, esmiuçados, mas o Senhor tem dado livramento. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto no versículo 4, assim: muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Isso me faz lembrar, irmãos, da ministração de terça-feira aqui no culto de ensinamento da palavra, aonde o pastor Zani trouxe um tema que dizia: conhecendo o nosso inimigo. Nós precisamos conhecer quem é que está nos afrontando. E eu comentava lá em casa com minha esposa, e comentei isso também com outras pessoas, de que nós estamos vivendo, irmãos, como se fosse uma competição. E eu explico por que uma competição. Porque nós sabemos que nós estamos caminhando, peregrinando nessa estrada em direção à Nova Canaã. Nós sabemos quem é o vitorioso dessa competição. Nós sabemos, Jesus é vitorioso, a igreja é vitoriosa, Deus entregou nas nossas mãos a vitória. Louvado seja o nome do Senhor por conta do sacrifício de Jesus. Ora, então por que relutar? Por que escolher outros caminhos? Por que fazer outras coisas, como fez Acais, pai do rei Ezequias, fazer coisas contrárias àquilo que Deus tem pedido para que nós venhamos fazer? Por quê? Se Deus manda marchar, por que estender as tendas e parar no deserto? Deus está dizendo: marcha, caminha, vai, meu filho, eu estou contigo, eu vou passar contigo pela luta, pela prova. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender e conhecer quem é o nosso inimigo. E o inimigo aqui do rei Ezequias era Senaqueribe. Olha o que diz o texto, versículo 5. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado atrás das torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Miló na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Deus tem dado a nós armas
para nós nos protegermos, para nós estarmos firmes nos dias maus que estamos vivendo hoje. Revestivos de toda a armadura. Nós temos as armas prontas, feitas para nós. Nós sabemos que os dias são maus, sabemos. Aqui o pastor Jacó citou, os dias são maus. Então por que andarmos desligados? Eu ficava olhando aqui e pensando, imaginando que hoje nós tivemos o início de uma nova etapa para alguns irmãos que hoje se batizaram aqui do Templo Sede. Eu falo do Templo Central. E eu fiquei procurando, cadê esses irmãos? Eu vi alguns, outros não vi. Ei, é uma nova etapa e nós precisamos estarmos juntos. Ezequiel estava junto com o povo estava junto com o rei. Eles se uniram para vencer o seu adversário. E o nosso adversário, irmãos, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, para nos tragar, para nos fazer parar da caminhada que hoje eu e você, nós estamos fazendo. A caminhada que vai nos levar para a Nova Jerusalém, para a nova cidade, para a nova Canaã, que Deus tem preparado para nós. Bendito seja o nome do Senhor. E no versículo 6 ele diz assim: pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração dizendo: ei, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Bendito seja o nome do Senhor. A prova que o Senhor nos dá, a prova que eu e você estejamos passando não é maior do que o nosso Deus. Deus não nos dará um fardo que eu e você, nós não poderemos carregá-lo. Não, Deus não nos dará. A prova ela vem, a luta ela vem. Aqui a luta, a guerra era contra uma outra pessoa, era contra um outro reino, era contra pessoas preparadas. Se nós discorrermos mais na frente, nós vamos ver que Senaqueribe, junto com seus pais, junto com o seu exército, já tinha enfrentado várias nações e venceu todas. Ele traz isso à memória do povo de Israel para fazer com que o povo temesse. Mas Ezequiel dá uma palavra dizendo: esforça-te, tem de bom ânimo, louvado seja o nome do Senhor. Nem vos espanteis por causa do rei da Síria, por causa de toda a multidão que está contra ele, porque há um maior conosco do que com ele. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Muitas das vezes as lutas que tentam nos parar, muitas das vezes a vontade é de desistir, a vontade é de esquecer a caminhada, de deixar tudo, de lançar tudo para cima, jogar tudo para cima. Ei, o Senhor é contigo. O Senhor diz que estaria conosco até o fim, ou até a consumação dos séculos. Você não está só. O Senhor diz que ainda que uma mãe, mesmo que amamentando o seu filho te abandonar, eu, diz o Senhor, não te abandonarei. Aleluias. A luta é grande, é uma enfermidade, é uma luta no seio da família, é no colégio, é na faculdade, é no trabalho, mas o Senhor é contigo. O rei Ezequias se manteve fiel ao Senhor, a fidelidade dele para com o Senhor foi grande. E o Senhor o livrou de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, versículo 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O seu pai Acais, ele também confeccionou Baals, imagens, estátuas, dizendo que que aquelas imagens eram o Deus deles.
E foi preciso seu filho pegar, quebrar, tirar tudo, esvaziar, derrubar os altares, os altos, aonde quer que eles adoravam, ele destruiu tudo. O rei Senaqueribe vinha com esses deuses feitos pelas mãos dos homens, mas ele disse: ei, com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O que eu aprendo aqui, irmãos? A luta, ela vem, a guerra está aí, mas a guerra não é nossa. Lembra do encontro de Jesus com Saulo, a caminho de Damasco? Saulo ia para perseguir os cristãos, para prender e para também levá-los, quem sabe, até a morte. Mas eles têm um encontro com o Senhor no meio do caminho. Ele tem um encontro com Jesus, e Jesus pergunta: Saulo, por que tu me persegues? Ei, a guerra nós passamos juntos, mas quem guerreia por nós é o Senhor, aleluia! A luta, a prova, não vai nos matar não, irmãos. Nós precisamos passar pela prova, como dizia o nosso saudoso irmão Lázaro. Nós temos que passar pela prova, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Ela vem para nos aperfeiçoar, ela vem para trabalhar, ela vem também para, sabe para quê, irmãos? Para nós ajudarmos outros irmãos que virão, que estarão passando pela mesma luta e prova que você passou, e Deus estará te capacitando para ajudar outros, para ajudar outro irmão, outras famílias, outros casais, outros dependentes, outras pessoas. Quantas pessoas Deus tem colocado em nossos caminhos para falar do seu amor, para falar da fidelidade de Deus para conosco, e muitas das vezes nós não percebemos, passamos despercebidos da situação que nós estamos passando. Eu costumo dizer que eu enfrentei uma luta, uma prova tremenda. Eu costumo dizer, aí tem esse ditado popular que diz assim: eu não desejo isso para meu inimigo, para inimigo nenhum. Sabe por quê, irmãos? Porque passa o tempo, passa o mês, passa as horas, passa os anos, mas o Senhor vai cobrar de nós. Ele vai cobrar de nós, nós teremos que arcar com aquilo que com aquela postura, aquela decisão que nós tomamos. Deus, Ele é fiel para conosco. Ele perdoa nossos pecados. Ele perdoa. Mas as consequências nós vamos ter que arcar. Teremos que arcar. Acais, ele arcou com as consequências de fazer tudo fora daquilo que Deus queria que ele fizesse ao povo de Jerusalém. Seu filho, Ezequiel, ele colheu tudo aquilo que ele fez segundo a vontade do Senhor. Ele se manteve fiel. Ei, nós precisamos nos mantermos fiéis ao Senhor, porque se a nossa fidelidade estiver com o Senhor, juntos, Ele há de passar pela prova. Ele tem compromisso, comprometimento com você e comigo, e Ele há de passar pela prova conosco. Assim foi com outros irmãos no pretérito. Assim tem sido. O nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Ele era ontem, hoje e será sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o texto, no versículo 10: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confias vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso? Senaqueribe começou a confrontar o povo, dizendo: ei,
não foi esse rei aí, Ezequias, que tirou de vocês os altares, que derribou ou derrubou, quebrou, desmontou, queimou as estátuas, as imagens que vocês adoravam? Agora, vocês vão ficar aí trancados por conta dele, dizendo que o Deus de Israel vai trazer livramento para vocês, vocês vão morrer de fome, de sede. Havia uma pressão psicológica nessa guerra, e Senaqueribe afrontava o povo para que abandonasse o rei Ezequias. Olha o que diz o versículo 13: não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? O Senaqueribe, rei da Síria, ele começa a afrontar o próprio Deus de Israel. Ele diz: olha, eu e os meus pais, ou meu pai, a minha família, os meus soldados, nós vencemos as nações, nós vencemos as guerras que nós, porventura, estávamos enfrentando. Não houve um Deus que livrasse, não houve um Deus que desse livramento das nações de nossas mãos. Nós somos vitoriosos. Olha a arrogância desse rei, a prepotência desse rei. Além de afrontar o povo, agora estava afrontando o Deus de Israel. Quantas das vezes, irmãos, nós somos afrontados? Quem sabe, eu já passei por isso. Lá no começo da minha jornada, eu vivia situações, lutas e provas que eu dizia: Senhor, não tem jeito para mim não. Não tem jeito, eu vou parar, porque eu não consigo passar por isso. Ou porque, Senhor, eu só vivo passando por essa luta e por essa prova. Eu não tinha o discernimento daquilo que Deus queria comigo. Quantas das vezes, irmãos, vem esses pensamentos que Senaqueribe aqui colocou diante dos povos, ou do povo de Israel, para afrontar o Deus de Israel, para afrontar o povo, dizendo: ei, vocês já perderam a guerra, não é o Deus de vocês que vai dar livramento das minhas mãos, não. Não tem nenhum Deus que livre das minhas mãos os meus inimigos. Olha o texto, versículo 15: agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Que homem insignificante, prepotente, que homem que afrontava agora o Deus de Israel. Quantas das vezes, irmãos, nós somos encontrados, afrontados assim? Eu lembro que uma vez eu compartilhei aqui com a igreja, não sei se vocês estavam aqui ou que estão aqui hoje. Logo no início da minha caminhada, eu estava em uma aula prática, quando eu levava a minha vida acadêmica, e de repente, sem que sem nada, apareceu alguém correndo ao redor de uma igreja ali na matriz. Eu aguardando a turma, os professores, para ter uma aula prática, conhecer a parte arquitetônica daquela igreja, e parou o senhor. Ele estava correndo, ele deu 1, 2, 3 voltas, não sei quantas voltas, ele parou perto de mim e me afrontou, dizendo bem assim: qual é a verdadeira religião? Ele só falou isso e foi embora, e aquilo ali ficou. Eu digo: meu Deus, o que houve? Esse homem não me conhece, eu não conheço ele, por que ele fez essa pergunta? Qual é a verdadeira religião? E eu não soube responder, ele nem deixou, porque ele voltou e foi correr novamente e foi embora. Quantas das vezes nós somos afrontados, dizendo: cadê o teu Deus? E aqui eu conto o testemunho, irmãos, que quando eu vivia uma vida empregado em uma empresa, e aí quando eu fui desligado daquela empresa,
E peguei o meu montante e vim embora, alegre, contente. E aí eu peço permissão da irmã Gracilene para testemunhar. E ela disse bem assim: eu quero ver até quando tu vai ficar assim. Eu quero ver até quando tu vai permanecer assim, desse jeito. Eu disse: ei, eu confio no Deus em que nós servimos. Ei, quem cuida de nós é o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. É Ele quem cuida de nós. Ei, irmãos, nós podemos ser afrontados por tantas as coisas, mas que nós tenhamos a postura do rei Ezequias. Nós temos que permanecermos em fidelidade para com o Senhor. Olha o que diz o texto, versículo 20: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Olha o conselho mais perfeito para esses últimos dias desse ano e para o novo ano, se assim Jesus não voltar, para nossas vidas. Sabe qual foi a postura que eles tomaram de um grande líder? Sabe qual é a postura que nós devemos tomar como um cristão? Clamar, orar ao Senhor, pedir ajuda do céu, porque do céu vem o nosso socorro. Aleluias! Muitas das vezes nós não temos essa compreensão. Muitas das vezes alguns vão buscar ajuda em outros cantos, com pessoas que não fazem parte da nossa família. Quando eu falo família, eu falo da nossa comunidade cristã. Muitas das vezes nós vamos nos aconselhar com outras pessoas. Muitas das vezes nós vamos, tem pessoas que vão, irmãos, o que eu vou falar aqui não vão se escandalizar não, mas tem gente que vai para o tarô, tem gente que vai para as cartas, tem gente que vai não sei para onde, tem gente que vai ver o signo para ver se eu saio hoje. Tem pessoas que fazem isso, mas nós não. Nós vamos orar, clamar aos céus e pediremos ajuda do Senhor. Essa foi a postura desse rei, desse grande líder. Olha que diz o texto, versículo 21, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria, e este tomou como vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. O rei não precisou levantar as mãos. O rei, por mais que tinha feito armas, tinha se preparado para a guerra, mas quando ele tomou a postura de clamar aos céus, de orar ao Senhor, o Senhor enviou o anjo. Ei, Deus envia o anjo para te socorrer. Deus envia um anjo para nos socorrer. A luta não vai nos sufocar não, ela não vai nos matar não. A luta ela vem para nos aperfeiçoar, irmãos, para nos preparar para coisas grandes que o Senhor tem para conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Mas para isso nós temos que ter fidelidade para com o Senhor. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Onde que nós devemos nos socorrer? É na palavra. É lendo a palavra de Deus, é orando ao Senhor, é compartilhando com aqueles irmãos que o Senhor te direcionar para ajudá-lo em oração, para dar conselhos, e não fora da nossa comunidade cristã. E o Senhor ouve as nossas orações. Olha só, irmãos, tem essa compreensão de que a nossa oração, a sua oração não é em vão. O Senhor ouve a tua oração, o Senhor ouve o teu choro, Ele colhe as tuas lágrimas. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que as nossas lágrimas são colhidas e colocadas em taças, aleluias, e Ele responde às nossas orações e nos socorre. Socorreu esse povo, socorreu o rei Ezequias e mandou um anjo. E ele envergonhou o seu inimigo, e esse inimigo se prostrou e foi embora, fugiu da presença de Judá, de Jerusalém. E diz o texto que quando ele chegou no meio dos seus, na sua terra, no lugar que ele adorava os deuses dele, os próprios filhos tiraram a sua vida, mataram.
Nós não precisamos, irmãos, entrar em guerra, não. Ore ao Senhor, peça ao Senhor ajuda, que o Senhor há de nos ajudar. Ele há de enviar o seu anjo que estão a trabalho por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E diz mais o texto, no versículo 22, para a gente finalizar: e assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. O que nós estamos enfrentando? O que hoje nós estamos passando? Será que hoje nós estamos passando por uma enfermidade? Será que hoje nós estamos enfrentando alguma luta, alguma guerra, algum leão tentando nos tragar, tentando se levantar contra nós? O Senhor, Ele ouve as nossas orações. O Senhor, Ele não está com seus ouvidos tapados, nem está com seus braços encolhidos, para deixar de ouvir a nossa oração e deixar de pelejar por nós, de nos abençoar. Quero te convidar a ficar de pé. Quero, junto com a igreja nesse momento, irmãos, eu vejo que há muito entre nós, da nossa comunidade, que está passando por momentos difíceis na área de saúde, que se encontra enfermos e que precisa de uma intervenção do Senhor. E hoje nós vamos orar, assim como fez o rei Ezequias. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor possa enviar o seu anjo e possa liberar a bênção que você nesta noite, que eu nesta noite estamos precisando. Mas para isso nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que o Deus das causas impossíveis, Ele vai ouvir a nossa oração, o nosso clamor, e assim, segundo a tua fé, o Senhor vai liberar bênçãos para nós nesta noite. Qual é a causa que você precisa? Qual é a área da sua e da minha vida que nós precisamos que hoje, para hoje, o Senhor venha intervir a favor de nós? Tem alguém que está passando, que quer uma solução, um problema a resolver, uma cura divina, ou que durante a semana que vai chegar tem algo para resolver, que você talvez pensa que esse Senaqueribe, ele vem com cara de guerra, mas lembre-se que o Senhor é conosco, que o maior é aquele que está em nós, louvado seja o nome do Senhor. Com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras do rei Ezequias. Você quer descansar? Você quer entregar essa causa, esse problema nas mãos do Senhor? Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Com isso, eu vou convidar o pastor Jacó, para que assim ele faça essa oração por nós. Eu preciso, irmãos, eu preciso de uma intervenção divina, sim. Eu preciso que Deus venha em prol de mim, em prol da minha família, em prol de algumas pessoas que nós temos orado, que pessoas têm pedido oração porque estão enfermos. E eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, e eu sei que Ele responde. Tem alguém que quer essa oração? Vem aqui na frente. E se tiver alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar a entregar também a tua vida ao Senhor, porque esse Deus que protegeu o rei Ezequias é o mesmo Deus que tem nos protegido e que tem prometido a nós a vivermos uma vida diante dele. Louvado seja o nome dele, bendito seja o nome do Senhor. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais
nos Oremos, irmãos. resistirá. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra e apresentamos, Senhor, os teus servos que estão aqui na frente. O Senhor sabe o que cada um está pedindo, o que cada um está passando, o que cada um está enfrentando. Mas nós cremos que o Senhor, ainda hoje, envia anjos para trazer as bênçãos. E assim, Pai, ouve a oração que está sendo feita neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Que os ventos vão soprar, mas sempre a nosso favor. Deixa que o tempo ensina. Tenha calma cada dia. Presente suficiente, onde sempre Deus nos guiará. Apressada atrás de ilusão. Estou